Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Diego Moraes e o vídeo de hoje vai falar Porque eu sou católico, parte 4, Teologia. Bem, antes de tudo gostaria de pedir que se inscreva no canal, curta, porque isso é muito importante para que a gente possa engajar cada vez mais e, consequentemente, motivar a nós trazermos vídeos com esse tipo de conteúdo para vocês. Então não deixe de se inscrever e não deixe de curtir. Bem, o vídeo propriamente, principalmente essa parte da teologia, é algo que me encantou muito fortemente pela Igreja Católica. E por quê? Porque, dado o que eu falei no primeiro vídeo a respeito da minha origem, quando eu adentrei a esse universo dos estudos da vida intelectual, propriamente dita, eu vi que existiam essas pessoas muito inteligentes, muitos intelectuais voltados à religiosidade. E nesse sentido, essa religiosidade muitas vezes era católica. Vide a questão da filosofia na minha vida. Eu sempre fui, depois dos meus 20 anos, eu sempre gostei do tema filosofia. Só que sempre fui aquele cara disperso. Sempre via algo de um autor aqui, de outro acolá, puxava alguma ideia do pensamento de Nietzsche, puxava um pouco do pensamento, de filósofo X, filósofo Y, por vezes algum grego. Mas, quando eu decidi fazer um estudo programático, ou seja, um estudo mais centralizado para entender a história da filosofia, a história de como se sucedeu toda essas linhas de pensamento que vieram a moldar o mundo durante séculos a fim. Quando eu vim fazer esse estudo programático, eu percebi que existiam muitos filósofos católicos e grandes filósofos como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Pois, dos 5 filósofos grandes que eu considero, eles 2 estão lá. E isso para mim é extremamente impactante. Porque na minha concepção é Sócrates, Platão e Aristóteles, Agostinho e Tomás de Aquino. E isso me deu um entendimento muito profundo da religião católica. Porque a religião católica não é algo simplesmente dogmático, mas ela está baseada totalmente na estrutura do logos, da razão. E essa razão fundamenta a fé. E vice-versa. Por quê? Porque se a gente analisar durante essa história, esse mapa mental que a gente está fazendo desde o primeiro vídeo, a história da igreja ela é baseada numa estrutura tradicional que visa conceituar o entendimento da verdade à luz da fé e da razão. E o principal cara que fez isso foi o Santo Agostinho. Foi o cara que viu a queda do Império Romano e que tentou preservar digamos assim, fundir as ideias gregas com a teologia cristã. Então, esse vídeo é propriamente sobre a teologia, que é justamente aquilo que eu falei no outro vídeo, no vídeo passado,
sobre o que Lutero deixou de fora com a sua reforma protestante, com o esgarçamento do tecido da igreja, com essa separação. Lutero deixou de fora toda a questão teológica, toda a questão fundamental, que fundamenta a igreja. Os filósofos que fundamentam a fé, que fundamentam a razão na igreja. E toda essa estrutura teológica. Por quê? O Lutero, ele não considerou algo imprescindível, que é a estrutura da igreja está baseada na racionalidade filosófica, na racionalidade da filosofia realista. Tem um filósofo chamado Guilherme de Ockham, do tempo medieval, que influenciou bastante Lutero. E o que ele defendia? Ele defendia a doutrina, digamos assim, defendia a ideia do nominalismo. Ou seja, o que é o nominalismo? Nominalismo é dizer que as coisas não possuem essências reais, mas sim essas coisas, elas têm apenas nomes que nós arbitrariamente damos a essas coisas. Claro, as coisas possuem nomes. Por exemplo, eu estou sentado numa poltrona. Essa poltrona, ela poderia ter outro nome. Porém, quando eu falo na poltrona, não no sentido literário da coisa, mas naquilo que você compreende em sua mente, e qualquer pessoa no mundo que já viu uma poltrona compreende, você vai estar compreendendo algo que Aristóteles já tinha identificado. Ou seja, que é a essência fundamental da coisa. Ou seja, a causa formal da coisa. Então, tudo que existe no mundo, primeiro existiu na mente. Quando eu vejo esse abajur, quando eu vejo essa mesa, esse livro, eu sei que eles são individuais, mas que existe uma essência para que esse livro seja um livro. Existe uma essência para que essa roupa seja essa roupa. Então, a defesa da filosofia realista, eu sei que o vídeo está ficando bem abstrato, só para ficar claro, mas é que a gente precisa entender essa raiz filosófica para ver essa mudança na questão teológica, no que foi feito durante a Reforma Protestante. Então, voltando, a filosofia realista, ela se baseia nos universais. Os universais são os entes abstratos que nós concebemos antes mesmo da coisa existir. Antes mesmo desse abajur existir, alguém pensou em fazê-lo. Então ele já existia como universal. Nesse sentido, esse simples não, mas esse contundente erro filosófico nos trouxe a uma divisão da igreja em acreditar que não se existem os universais, que toda a verdade das pessoas é única a partir do seu entendimento, logo não existe uma verdade absoluta, e o relativismo imperou, fazendo com que nós não mais busquemos a verdade objetiva dos fatos, mas sim, cada um vai formar, de acordo com suas vivências, a sua verdade. E isso me pegou muito. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela tem essa base, tanto em Agostinho, que bebeu muito das ideias platônicas,
como São Tomás de Aquino, que bebeu muito também das ideias de Aristóteles. E esses, para mim, são os grandes filósofos de toda a humanidade. Não existiu ninguém como eles dois. Platão e Aristóteles são os maiores. São os caras que difundiram todo o conhecimento. Claro que eu acredito que São Tomás, ele foi além, ele conseguiu ir além um pouco de Aristóteles, mas ele se baseou no legado e no conhecimento que eles já tinham colocado para nós, né, a mostra. E nesse sentido, toda essa filosofia realista é o que eu entendo pela busca do bem, do belo e da verdade, que são os universais, são os transcendentais. Nesse sentido, essa quebra, para mim, não faz sentido. Logo, é extremamente importante para um católico a teologia e a filosofia, porque isso fundamenta, são os pilares que baseiam toda a estrutura da fé católica. Sem isso, a gente pode pensar qualquer coisa da Bíblia, a gente pode interpretar qualquer coisa como acha, a gente pensa e simplesmente acredita que aquilo é verdade, sem ter os fundamentos necessários organizados por toda essa estrutura teológica que está baseada, eu anotei aqui alguns pontos, na profissão de fé, do credo, nos sacramentos, na moral cristã, que são os mandamentos, na vida de oração, então, Pai Nosso, etc. Então, esse alinhamento entre a fé e a razão, os filósofos católicos e as obras teológicas do cristianismo fundamentam toda essa estrutura que nos dá base para entender o catolicismo como algo muito mais profundo do que meramente uma religião como todas as outras. Eu acho tão interessante a religião católica, porque, aliás, o cristianismo em si, porque um simples fato pode mudar tudo. Isso não existe em nenhuma religião. Porque todas as religiões, as outras, elas são baseadas em alguns princípios. E na economia a gente tem uma ideia de que existe uma linha que o pessoal chama curva de Laffer, né? Que quanto mais impostos eu cobro, chega um momento que menos arrecadação, menos efetividade da arrecadação eu tenho. Nesse sentido, quanto mais você abrange nas religiões, mais abstrata ela fica. Certo? Na ciência, a gente tem um paradigma de que é preciso você poder falsificar uma coisa para que ela seja científica. Então, eu digo, essa caneta é azul. Ela pode ser falsificada? Pode. Eu vou colocar ela à prova, vou riscar e ver que ela é preta. Então, ela não é azul. É possível fazer isso. E a religião cristã tem isso. Ou seja, na religião cristã, se historiadores, porventura, descobrissem que o Cristo ele não foi crucificado, ele não foi morto, crucificado, toda a história da fé cristã cairia por terra. Ou seja, toda a religião cristã cairia. Então, isso é muito interessante, porque fundamenta tudo que existe como estrutura da igreja, que é a teologia. A teologia é base primordial do que a gente entende como religião católica. Então, sem isso, a gente não pode ter uma religião fundamentada no alicerce divino,
que é o entendimento da fé e da razão. Na mesma citação que eu dei no outro vídeo, Jesus fala: vá e diga o que você viu com seus próprios olhos. Então, ele está mostrando um sinal claro de realidade. Ou seja, dê testemunho da fé, dê testemunho do que você viu. Então, basicamente, sem a teologia, nós não podemos ter um corpo místico, religioso e de fé como a Igreja Católica. Então, basicamente é isso, esse vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, comente, compartilhe. É muito importante para a gente. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.